Fala, amigo internauta, tudo bem com você? Desejo que sim. Hoje trazemos novidades aí, novidade fresquinha para o Enem. Vamos que vamos, então deixamos de blá 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 e vamos para o que importa. E hoje vamos estudar um pouquinho sobre matrizes. E aí, para o nosso estudo, hoje eu trouxe aqui uma análise de uma tabela com algumas informações. Observe que nessa tabela aqui, nós temos aí o nome de 4 alunos que estão representados nas linhas. E nós temos 3 colunas. Em cada coluna nós temos a disciplina pelo qual o aluno realizou uma prova e aí tem os valores sendo colocados para essas disciplinas. E aí nós temos a primeira coluna, língua portuguesa, segunda coluna, matemática e química seria a terceira coluna. Então uma matriz geralmente ela é representada por uma tabela. E essa tabela, ela vai ter as informações que vão estar presentes nas linhas e também nas colunas. Então, a organização de uma matriz geralmente é feita nesse estilo. Imagine que eu tenha aí essas informações na qual Beatriz fez as avaliações de português, matemática e química juntamente com Carlos, Lorena e Renato. E daí eu quero extrair algumas informações dessa tabela. Então, eu coloco aqui para que a gente possa extrair essas informações, utilizando a noção de matriz. Então, essa matriz, a gente pode dizer que os números que estão representados nela, ela seria uma identificação de uma ordem. E o que seria essa ordem? A ordem de uma matriz é quantas linhas ela tem e quantas colunas ela possui. Então, nessa matriz aqui, a gente pode dizer que ela tem 1, 2, 3, 4 linhas e 3 colunas. Então, nós podemos dizer que essa matriz é uma matriz de ordem 4 por 3. E aí seria a ordem dessa representação numérica, ou seja, dessa tabela. Mas dentro dessa ordem, eu posso extrair informações. Imagine que eu quero aqui, qual é a média da aluna Beatriz nessas provas avaliadas que estão sendo mostradas na tabela. Então, eu venho aqui na tabela e olhar. Português, 8. Matemática, 9. Química, 7. A média de Beatriz seria a soma dessas 3 notas dividido por 3. Então, eu posso dizer aqui que 8 mais 9 mais 7 é igual a 24. 24 dividido por 3, eu tenho que a média é 8. Então, a média de Beatriz, nesse estudo, ele é igual a 8. Imagine aí que agora eu quero a informação aí de Carlos. Qual é a nota de Carlos em química? Então, simplesmente eu vou lá, aonde tem a identificação do aluno, Carlos, que está na segunda linha, e ele quer saber o valor da nota de química. Então, extraindo essa informação em química, eu tenho aqui, que a nota de Carlos em química é simplesmente um 9, ou uma nota excelente aí, E aí eu tenho mais uma perguntinha, a melhor nota de matemática, ou qual foi aí, dentre os alunos que foram aí analisados, que tirou a melhor nota em matemática. Aí eu venho aqui agora simplesmente para a coluna, coluna matemática. Eu tenho aqui que tem 9, 8, 10 e 9. Então, como ele quer a melhor nota em matemática, foi um 10. Quem foi que tirou esse 10? Lorena. Então, eu tenho que a melhor nota de matemática aqui foi um 10, tirado aí pela aluna Lorena. Imagine que eu quisesse saber uma última perguntinha, Ei, qual foi a nota de Renato em português? Eu ia analisar agora a última linha, que é onde o Renato se encontra, e eu ia analisar a nota de português. Português está onde? Na primeira coluna. Então, Renato, em português, tirou 8. Então, nós podemos dizer aqui, que essas informações, elas foram organizadas em uma tabela. E muitas vezes essa tabela seria a noção básica de matriz. E aí nós podemos extrair essas informações, Imagine agora que eu tivesse essas informações que eu extraí lá da minha tabela. Eu tenho uma matriz A de ordem 3 por 3, ou seja, aqui ela só tem 3 linhas e 3 colunas, e eu coloquei os valores extraídos da última tabela que eu tinha. Então, observem
que aqui já tem uma representação de uma matriz quadrada. Quando é que uma matriz é quadrada? Quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Nesse caso aqui, é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3, mas a matriz ela pode ser apresentada de diversas formas. Ela pode ter uma ordem diferente. A minha específica aqui seria 3 linhas por 3 colunas. E aí, a noção de matriz, a matriz é um conteúdo recente, ou seja, ele foi trazido para a gente no século XIX. E aí nós temos aí, que trouxe uma grande contribuição da matriz, foi Cauchy. Esse que é um matemático francês que começou a trazer as contribuições da matriz no século XIX. Já o nosso amigo matemático inglês, Sylvester, ele já trouxe grande contribuição, ele aprofundou essa contribuição, onde já temos livros com informações dessa matriz. E aí, a matriz, ela é muito utilizada hoje no nosso dia a dia. Vocês podem até não perceber, mas a matriz hoje ela é utilizada até mesmo para melhorar o fluxo no trânsito. Ou seja, nas grandes cidades, eles utilizam os semáforos em forma de matriz. Você sabia disso? Pois é. Imagine aí, ó, que as ruas elas podem ser colocadas em horizontais, que é o que a gente chama de linha, como também nós podemos ter ruas nas verticais, que a gente chama de coluna. E a organização dos semáforos, ele é utilizado na engenharia de tráfego em relação às matrizes, em que eles vão representar as linhas como sendo ruas, as colunas também como sendo ruas. E os elementos vão ser o quê? O tempo necessário que aquele semáforo vai utilizar. E aí nós temos aí os sinais verde, vermelho e amarelo. Então observe, alguém já percorreu uma grande avenida na qual o sinal aqui ficou verde, com 3 segundos o próximo sinal da continuidade da avenida ficou verde e assim sucessivamente. Eita, como é uma felicidade, hein, para quem anda no carro e vê vários sinais aí se abrindo. Pois isso aqui está presente nas matrizes. Eles organizam de tal forma que as ruas paralelas, os sinais vão estar abertos no verde, enquanto as ruas que são nas paralelas aqui opostas, eles vão estar fechados. E quando é que isso ocorre? Ele utiliza o tempo, questão de segundos. E aí eles vão colocar os elementos, que são colocados como os elementos da matriz, para identificar o tempo de uma para a outra, e não ocorrer a questão de acidentes no trânsito. Então, o semáforo hoje ele é utilizado para ter mais fluidez no trânsito, e isso é utilizado no sistema de matrizes. Mas vamos para mais adiante, entendendo como é a função ou como é que você pode identificar uma matriz. Ó. A representação de uma matriz, ela sempre vai ser a letra inicial maiúscula, que aqui eu representei por A, e aí nós temos os elementos da matriz, A e J, M por N. Esse M significa o número de linhas versus N. N significa o número de colunas. Então nós temos aí que uma matriz ela pode ser representada dessa forma. Imagine só que eu tenho a representação dessa matriz, matriz A, em que eu tenho vários elementos. Então eu tenho na primeira linha, eu tenho A e J. O que seria esse I? O I ele indica o número da linha. A1, que é o primeiro elemento I, primeira linha, A1. Primeira linha, A1, primeira linha. O próximo número seria o quê? A coluna. Aí observe que esses números, eles vão indicar inicialmente a linha que o elemento se encontra e depois a coluna que esse elemento se encontra. Então nós temos aqui A1, ou seja, esse elemento ele pertence à primeira linha, primeira coluna. A12, elemento pertencente à primeira linha, segunda coluna. A13, o elemento pertencente à primeira linha, terceira coluna, e assim sucessivamente, independente do número de linhas e colunas que essa matriz vai ter. Imagine que eu quero encontrar o elemento A21. Isso quer dizer o quê? Que o elemento está na segunda linha e na primeira coluna. O elemento A22 é o elemento pertencente à segunda linha com a segunda coluna. E assim sucessivamente, nós podemos observar isso. Olha só, imagine aqui que eu tenho essa matriz de ordem 3 por 3, e aí eu quero identificar qual é o número que está na segunda linha e segunda coluna. Aí eu venho para cá, o elemento A22. Quem é o elemento A22? Segunda linha,
segunda coluna seria o elemento 8. Ah, professor, então seria isso a organização de uma matriz? A organização de uma matriz é isso. Vai ter a formação dela, a lei de formação, e esses aqui são os elementos da matriz. Então nós podemos dizer que uma matriz de ordem 3×3, eles vão ter 9 elementos, como está mostrado aí, ó. Ah, imagine que eu quero encontrar o elemento A33, ou seja, o elemento que está na terceira linha com a terceira coluna. Então o elemento A33 aqui nessa matriz é o número 9. Ah, imagine que eu quero encontrar aqui o elemento A11. Eita, professor, o que significa A11? O elemento está na primeira linha com a primeira coluna, ou seja, o númerozinho 8. E assim nós temos, observa aí que nós extraímos algumas informações. Mas aí, aqui seria só para identificar. Professor, tem lá para a gente montar uma matriz? Tem. E aí vai ter muito caso aí, quando você estiver estudando na sua escola, que esses elementos você vai ter como fazer e utilizar esse item que é chamado de formação de uma matriz para que você possa identificar essa matriz. Observe aqui, ó, eu quero formar uma matriz A. O nome da minha matriz é matriz A. E aí, matriz A igual a quem? A e J, ou seja, os elementos da linha e da coluna. De ordem 3×3, 3 linhas por 3 colunas. Tal que A e J, ele vai ser igual a 1. Se o elemento da linha for igual ao elemento da coluna. E aí, próxima condição de existência dessa matriz. Eu quero o elemento A e J igual a 0 se o valor da linha for diferente do valor da coluna. Eita, professor, começou a piorar. A matemática começa boa, mas depois, oh meu Deus, começa a piorar as coisas. Que conversa, rapaz, é de boa, ó. Observe aqui, ó, condição de existência dessa matriz. Ele diz que é uma matriz de ordem 3×3. Imagine que essa aqui que a gente fez, ó. A11, A12, A13 e assim vai. Ela tem 3 linhas por 3 colunas. A condição de existência dela, ela diz o seguinte, ó. O elemento A e J, ele vai ser igual a 1. Quando? Quando o número da linha for igual ao número da coluna. E aqui nós temos, ó, linha igual a coluna, linha igual a coluna, linha igual a coluna. Ou seja, todos esses elementos vão ser igual a quanto? Igual a 1. E aí nós temos, ó, A1 é igual a 1, A22 é igual a 1, A33 é igual a 1, e assim sucessivamente. Mas é como ele quer uma matriz de ordem 3×3, só são 3 linhas, a gente vai representar essa matriz. Ah, agora eu quero formar o próximo elemento igual a 0. Quando é que o próximo elemento vai ser igual a 0? Quando o valor da linha for diferente do valor da coluna. Observe, ó, A12, o 1 é diferente do 2, então esse valor aqui é 0. Tá aqui ele, ó. A13, o valor da linha, diferente do valor da coluna. Então, esse valor é 0. E aí nós temos os demais elementos, ó. A23, A32, A31, A21. Todos esses elementos vão ser diferentes. O elemento da linha é diferente do elemento da coluna. Então, isso aqui, nós formando a nossa matriz, nós vamos dizer que ele é igual a 0. Observe, formou essa matrizinha aqui, ó. Nessa matriz, tem uma informação bacana para vocês, ó. Observe que essa matriz ela pode ser chamada de matriz diagonal, porque os elementos aqui estão presentes e não nulos na diagonal, como também pode ser chamada de matriz identidade. O que é a matriz identidade? Quando todos os elementos da diagonal principal forem iguais a 1, e os demais elementos iguais a 0. Olha aí, bastante informaçãozinha para vocês. Mas a gente não vai parar por aí. A gente vai aprender mais um pouco sobre essas matrizes. E aí eu vou tirar aqui para que a gente possa formar uma nova matriz. Imagine agora, ó, que eu quero formar aqui uma matriz B. E eu vou tirando essas informações para que a gente possa formar essa matriz B. Então, trazendo essas informações agora, ocultando aqui para vocês ficarem expert, eu quero formar uma matriz B, ó. Ah, como é que eu vou formar essa matriz B, professor? Ele vai dar as informações, ele precisa dessas informações, ó. Quero formar uma matriz B, e aí o elemento aqui, ó, nossa matriz seria B, o elemento é B e J. Por que B e J? Porque a matriz é B, então o elemento seria minúsculo, ó. Elemento B e J. Esse I significa o número pertencente à linha, o J significa o número pertencente à coluna. Ah, a ordem da matriz, 2×2, 2 linhas, 2 colunas. Tá o quê?
B e J é igual a I mais J. Ei, professor, agora eu me enrolei todinho. Não se enrola não, deixa coisa besta. Ó, nós temos aqui a matriz B e J. A aqui seria B1, tá bom? Aqui tem A, mas imagine que aqui é B, ó. B seria a matriz B, 1, primeira linha, primeira coluna. B1, 2, ou seja, primeira linha, segunda coluna. B2, 1. A matriz B significa segunda linha, primeira coluna. B2, 2. Matriz que seria segunda linha com segunda coluna. Ah, então aqui, professor, é B? É, imaginei que seria B. Como é que eu vou formar agora os elementos de cada matrizinha aqui? Vou até mudar o nome, ver se dá certo. B. Ô, rapaz, esse B vai ficar meio estrambólico. Mas não tem nada não, dá para entender, né? Então, essa matrizinha aqui, ó, que é chamada de B e J, 2 por 2, ela ficou nessa formação. E o que eu venho para cá, ó. Como é que eu vou encontrar os elementos de cada item aqui da matriz, que são 4 elementos, ó, 2 por 2 são 4 elementos. B e J, ele diz, para ser formado, o elemento da linha tem que ser somado com o elemento da coluna. E aqui eu vou dizer, ó, o meu primeiro elemento, que é o B1, 1 é o elemento da linha, 1 é o elemento da coluna. 1 mais 1 é igual a quanto? É igual a 2. Olha só. 1 mais 1 igual a 2. Próximo elemento, B1, 2. E ele diz que para a formação dele, linha mais coluna. Linha é 1, coluna é 2. 1 mais 2 é equivalente a 3. E aí eu vou formando aí todos os elementos que estão sendo pedidos nessa matriz. Como essa matriz é de ordem 2 por 2, eu vou fazer os 4 elementos que estão sendo pedidos. Próximo elemento aqui, ó, B2, 1. Então eu vou somar 2 da linha mais 1 da coluna igual a 3. Então, nós temos aqui que o nosso próximo elemento seria 3. B22, o elemento da segunda linha com a segunda coluna. Como a formação dele, a lei de formação diz que é só somar a linha mais coluna, então ficou fácil. 2 mais 2 é igual a 4. Então, nós temos aí a formação de uma matriz para você ficar expert. Então, qual é a ordem? A ordem, ó, 2 linhas por 2 colunas. Geralmente, a ordem vem aqui do ladinho, ó, matriz de ordem 2 por 2. E aí, nós temos a formação da nossa matriz. E aí, imagine se na provinha de vocês da escola viesse para pedir aí qual é a identificação do elemento A1, 2. Aí você ia identificar A1, 2 seria o elemento que está na primeira linha com a segunda coluna. Esse elemento seria o elemento 3. Mas aqui nós chamamos ela de matriz B. Aí imagine que eu quisesse o elemento B22. Aonde é que vai estar esse elemento B22? Ó, B22, ele significa dizer que está na segunda coluna, aliás, na segunda linha com a segunda coluna. Então, nosso elemento B22 seria o valor igualzinho a nosso valor igual a 4. E aí vamos para o próximo item agora de matriz. Lembrando que a gente está trabalhando matriz aqui para que você fique expert no assunto. E aí vamos entender agora uma parte importante da matriz que é chamada de diagonal. E aí, o que seriam diagonais de uma matriz? Quando você tem o estudo de um quadrado ou de um elemento qualquer, a diagonal sempre vai ser o elemento que ele vai estar, ó, de um vértice ao outro. Isso é chamado de diagonal. Do mesmo jeito aqui, ó, de um vértice ao outro é chamado de diagonal. Isso seria a diagonal. Na matriz, existem 2 tipos de diagonais. Existe o que ela chama de diagonal principal e diagonal secundária. O que seria a diagonal principal? A diagonal principal sempre vai ser quando o elemento da linha for igual ao elemento da coluna. Ou seja, o elemento A11, A22, A33, A44 e assim vai. Observe aqui, ó, nós temos aqui uma matriz de ordem 3 por 3. Como essa matriz é de ordem 3 por 3, está dizendo que ela tem 3 linhas por 3 colunas, a minha diagonal principal seria esses elementos aqui. Mas por que, professor? Aqui vai ser, ó, elemento A1, significa dizer o que para você? Sempre o primeiro número, ele refere-se à linha. O segundo número, a coluna. Então esse elemento é o elemento A1, ó, elemento A11 seria 8, elemento A22, segunda linha, segunda coluna. O 9 não tem, professor, aqui. Quem seria?
terceira linha com a terceira coluna. Então, esse elemento aqui é o elemento A33. Então, na diagonal principal, sempre a diagonal vai ser assim, ó. Ou seja, quando o elemento da linha for igual ao elemento da coluna. E aí vamos para o outro. A diagonal secundária é aquela que vai fazer aqui, ó, o sentido contrário. Então, seria esses valores aqui, ó. Essa é a chamada diagonal secundária. E imagine que agora eu vou pegar uma matriz, e essa matrizinha aqui, ó, ela vem para vocês com essa informação. E aí eu queria saber aqui qual seria a diagonal principal e qual seria a diagonal secundária, ó. Diagonal principal sempre vai ser esses elementos aqui, ó. Então, nós temos aqui elemento A11, ou seja, primeira linha e primeira coluna, que é representado por 2. Elemento A22, segunda linha, segunda coluna, está sendo representado pelo número 4. Elemento A33, ou seja, terceira linha com a terceira coluna, que está sendo representado pelo número 6. Então, isso é a nossa diagonal principal. E aí, quem seriam os elementos da diagonal secundária? Nós temos aqui, ó, os elementos da nossa diagonal secundária. Eu vou aqui circular para vocês e trazer essa informação. Ó, diagonal secundária, nós temos aqui que o elemento da primeira linha, terceira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, primeira coluna. E aí não se enganem, ó, sempre o elemento, ele vai ter o primeiro número que se refere à linha, o segundo número que se refere à localização da coluna. É como se você tivesse a representação em um plano cartesiano. O que é que vem primeiro? A linha. O que é que vem depois? A coluna. E assim sucessivamente. Ah, então é isso, professor? É isso. Mas agora vamos entender um pouquinho do que o Enem está cobrando de vocês em relação a matrizes. E aí, se está gostando das nossas aulas, deixa aí seu joinha, compartilha com quem precisa. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e vamos para frente que a gente vai dominar a matemática. Analisando agora questões do Enem. Dos últimos 6 anos do Enem, de 2024 até 2019, nós podemos perceber que a matriz esteve presente em todos os anos ímpares. 2019, 2021, 2023. Quem sabe esse ano ela não vai estar presente aí na sua prova, né? 2025. Então vamos aqui analisar a questãozinha de 2019. Um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. E aí nós temos aqui uma matriz que ela vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Nós podemos dizer que essa é uma matriz de ordem 5. Ou seja, quando eu falo que é uma matriz de ordem 5, isso quer dizer que ela vai ter 5 linhas e 5 colunas. Mas vamos adiante. Ele quer o quê? Dessa matriz. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente. Enquanto as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana, de segunda-feira a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi o dia aplicado e aí ele quer saber qual foi o dia da semana. Então nós podemos ver aqui, ó, que nessa matriz nós temos aqui, ó, as linhas. Quem seria? Ana, primeira linha, Bruno, segunda linha, Carlos, terceira linha, e aí nós temos Denis, quarta linha, e Érica, quinta linha. Isso aí seriam os alunos que estão representados nas linhas. E as colunas? As colunas também de 1 a 5 que vão identificar os dias da semana. Então nós temos aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta e assim sucessivamente. Até os 5 dias que foram colocados. Mas ele quer saber, ó, o teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado em qual dia? Então nós vamos aqui, ó. Como ele quer saber o teste que teve maior aplicação, é só você somar os testes aqui dos dias. Então, na segunda-feira, eu vou somar. Ó. A Ana acertou 3, Bruno acertou 3, Carlos acertou 2,
Denis acertou 3 e a Érica não acertou nenhum. Então eu vou somar. 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 3, 11. Isso quer dizer que na segunda-feira nós tivemos 11 acertos. Na terça-feira, e aí, como foi? Eu vou somar. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Eita, como é bom. 5 vezes 2, 10 acertos. Na quinta-feira, 0 mais 4 mais 2 mais 4 mais 0. Também bom demais. 10 acertos. Na nossa quinta-feira, nós temos aí 1 mais 1 mais 3 mais 1 mais 4. Nós temos aí 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 1, 10. E na sexta-feira, e o último dia da semana, nós temos 2 mais 2 mais 2, 6, mais 4 igual a 10. Então qual foi o dia que teve o maior número de acertos? Nós podemos ver que foi na segunda-feira. Então nossa alternativa correta, letra A, segunda-feira. E não para por aí, vamos para mais uma questãozinha do Enem, agora para que você possa ficar expert no assunto. Vamos agora analisar mais uma questãozinha do Enem 2021. Uma empresa avaliou 5 aparelhos e celulares com as letras T1, T2, T3, T4 e T5, mais vendidos no último ano. Nos itens câmera, custo-benefício, design, desempenho da bateria e tela, representado pelas letras I1, I2, I3, I4 e I5, respectivamente. A empresa atribuiu notas de 0 a 10 para cada item avaliado e organizou essas notas em uma matriz A, em que cada elemento A e J significa a nota dada pela empresa ao aparelho TI no item IJ. A empresa considera que o melhor aparelho de celular é aquele que obtém a maior nota, a maior soma das notas obtidas nos 5 itens avaliados. E nós temos aqui a matriz, em que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas por 5 colunas. Nós podemos dizer que essa matriz é uma matriz de ordem 5, ou seja, vão ter 5 linhas e 5 colunas. Com base nessas informações, o aparelho de celular que a empresa avaliou como sendo o melhor é. Então nós temos que analisar aqui as informações que estão sendo prestadas. Ele está dizendo aqui que os 5 aparelhos são representados pelas letras T1, T2, T3 até o 5. E ele diz que T está aqui no I. O que significa o I? TI seria a linha, ou seja, cada linha seria os aparelhos. Nós temos aqui T1, está na primeira linha, T2, segunda linha, T3, terceira linha, T4, quarta linha, T5, quinta linha. E aí ele diz que o item I está representado em J, ou seja, o que seria o I? O I seria os itens, câmera, custo-benefício, design, desempenho da bateria e tela. Ou seja, estão representados agora nas colunas. Imagine que eu coloco aqui C para câmera, C, B para custo-benefício, D para design, desempenho de bateria. Vou colocar DB, desempenho de bateria, e T para tela. Então foram as notas atribuídas aos itens aqui. E aí o que ele quer saber? O aparelho que a empresa avaliou como sendo o melhor. Então aqui eu vou ter que fazer esse somatório. O aparelho 1, qual foi o somatório dele? Eu venho para cá fazer isso aqui. 9 mais 9 mais 9, 3 vezes 9, 27. 27 com 8, ele é igual a 35. 35 com 6, nós temos que seria 41. Então no aparelho T1, nós tivemos uma nota de 41. O aparelho T2, então nós temos aqui 7, se eu trouxer esse camarada para cá, fica 7, 3 vezes 7, 21, 21 mais 10, 31, 31 mais 9, nós temos que seria 40. Próximo, que é o T3, terceira linha. Eita, temos 3 10, como ficou bom, 10 mais 10 mais 10, 30. 30 mais 7, mais 7, 37 mais 7, 44. O nosso quarto aparelho, T4, seria quanto? 10 mais 10, 20. 20 mais 9, 29. Então, nós temos 8 mais 8, 16. 16 com 29, nós temos que é exatamente 45. E o nosso último aparelho, 9 mais 9, 18. E aqui eu tenho 3 vezes 8, 24. 24 com 18, nós temos que é 42. Então, nós temos aí os resultados das avaliações. Como ele quer saber
o aparelho celular mais bem avaliado tirou melhor nota. Melhor nota, 45. Qual foi o aparelho? T4. Então nós temos como resposta T4. E aí, ó, legal. Isso aqui foi inspirado a um professor que é bem conhecido aí da internet. Rumo ao topo. E aí, quem é que sabe quem é esse professor? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado. Não esqueça aí de compartilhar com quem você acha que precisa. Forte abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.